gente, olha só, não adiantou a organização do evento interromper a transmissão. Na última quinta-feira, durante o Gilmar Palusa, o exilado político Simon Castro interrompeu o decano do STF para denunciar Alexandre de Moraes. Tudo registrado pelo celular e publicado na própria rede social. Alexandre de Moraes acusam outros que estão aqui no nosso meio, de 14 a 17 anos, sem nem ter prova de eu ter entrado dentro dos prédios. Então, senhor Gilmar, agradeço, eu vim aqui para falar isso, aproveitar esse momento que o senhor está na Argentina, para falar que existem pessoas de bem no meio do dia 8, sim. Nós vamos para Buenos Aires conversar com a correspondente do Jornal da Oeste na América Latina, Maria Laura Assis. Alexandre de Moraes, ele confirmou a presença, mas a Maria Laura vai contar agora aqui para a gente. Ela já está aqui conosco no telão. Maria Laura, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste, segunda edição. Boa tarde, Geisiane, boa tarde a toda a nossa audiência. Como sempre, um prazer trazer as últimas informações da nossa região. Sim, para hoje estava marcada a presença de Alexandre de Moraes no Gilmar Palusa, versão Buenos Aires, conhecido como o primeiro Fórum de Buenos Aires. No entanto, a presença dele não foi correspondida, já que ele não apareceu ao seu painel, que tratava-se sobre a democracia em tempos de crise. Por outro lado, Simon, um dos refugiados argentinos, realizou um vídeo em que falou em relação à sua presença no dia de ontem para falar sobre os refugiados aqui no país, não somente desses refugiados, como também da sua situação particular, em que disse que está há cerca de 3 anos sem ver a sua família. Tudo isso por um suposto crime no qual não há ainda provas que o pudessem condenar. Então, essa baixa adesão também por parte do público ao evento poderia também ser um dos motivos pelo qual Alexandre não teria comparecido. Lembrando que no ano passado, em março, também em um evento sobre a atualização do Código Civil, Alexandre também foi convidado para participar nessa mesma universidade. E, no entanto, ao ver a baixa participação de público, ele decidiu ir embora e não participar do painel. O que o evento alegou naquele momento foi que tiveram alguns problemas técnicos e que, por isso, o painel de Alexandre de Moraes não ia ser realizado. Maria Laura, muito obrigada pelas suas informações aqui no Jornal da Oeste, segunda edição. Até a próxima. Serrão, quero te ouvir aqui a respeito um pouco dessa pauta, Serrão. Inclusive, quero pegar aqui um comentário da nossa audiência, Luiz Vinícius Araújo, para a gente fazer aqui todo um bem bolado em relação justamente a esse tema dos exilados, porque a gente tem o Gilmar Palusa acontecendo na Argentina, tem aí, né, o Alexandre de Moraes não foi. Bom, toda vez que ele se reúne com a multidão, ele faz até gesto obsceno, né? Tem esse caso aí, tem esse porém aí. Mas o Luiz, da nossa audiência, ele fala também em relação a esses exilados, em relação ao próprio posicionamento do governo Milei em relação à justiça argentina, como é que trata ou não esses exilados. Então, quero te ouvir aí nesse bem bolado, tanto o Gilmar Palusa, Serrão, e também a respeito desse cenário na Argentina. Essa manifestação foi estratégica, civilizada, inteligente, direcionada ao ministro Alexandre de Moraes, aproveitando a presença daquele que seria o porta-voz também do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes. Então, foi muito boa e oportuna essa manifestação, inclusive para chamar a atenção do próprio governo argentino, porque os asilados brasileiros estão comendo pão que o diabo amassou por lá. Comeram aqui e estão comendo ainda lá. A vida não está fácil para eles. E o governo argentino tem um problema sério para tratar da questão deles. A lei argentina ela é muito clara em relação a não permitir que pessoas condenadas acabem recebendo asilo. Não interessa se a questão é de asilo político. A lei argentina ela é muito explícita em relação a isso. É condenado, não pode aceitar o asilo. Só que esse caso dos brasileiros é um flagrante fato de asilo político. Eles estão sendo perseguidos politicamente. O 8 de janeiro é a mega injustiça consagrada. Então, precisa-se de uma manifestação do governo Milei, que até agora, publicamente, explicitamente, claramente, ainda não aconteceu. Está tudo, por enquanto, no campo da burocracia. Mas no campo da política,
espera-se uma manifestação desse presidente argentino que tem, como diz sempre a querida Marina Helena, matado a gente de inveja. Tomara também que ele possa tratar desse assunto e dar uma resposta a esses brasileiros, com base no bom senso e tentando conciliar a lei argentina, que é muito clara, não pode conceder esse asilo. Fabi, quero te ouvir também a respeito do Simon Castro, exilado político, portanto perseguido pela ditadura da toga que é imposta ao nosso país, está se exilando na Argentina. A aspas dele é bastante impactante. É lindo falar de liberdade, mas não vejo a minha família há 3 anos. É interessante também, Fabi, quero te ouvir a respeito disso. A gente teve acesso a esse material porque foi divulgado em rede social de maneira integral. Sem isso, nós não conseguiríamos ter aí acesso, portanto, a mais um fragmento, a mais um pedaço da verdade. E ele é um dos assistidos da doutora Carolina Siebra. Então, a gente sabe que tem advogado, advogada, que a advogada está tomando conta, que é uma questão, acima de tudo, humanitária, questão que ele expõe de não ver, né, os filhos há mais de 3 anos, e as frases que ele diz aí, muito fortes, ao Gilmar, que nem ligou, não está nem aí, né? Mas o importante é que ele falou para o mundo todo. Então ele disse coisas que não sou um terrorista, tirei foto com o senhor agora há pouco, não estou armado, não é verdade isso que vocês dizem, tem pessoas de bem. Ou seja, o que ele está falando, ele está recitando o Código Penal. Porque ele está dizendo, cadê a individualização da conduta, do Código de Processo Penal também? Cadê a individualização da conduta? Vocês não olharam meus precedentes? Né? Tudo isso, se tivesse sido obedecido o devido processo legal e a tal democracia que o Gilmar Mendes está falando neste Congresso, ele não precisaria nem falar isso. Ele estaria aqui no Brasil, vendo a família, sem precisar passar os absurdos que ele e os demais têm passado, porque nós temos um estado de exceção na prática, nós temos aí a ausência da justiça completamente, né? Então é importante. E um fato aí que é determinante é que o Gilmar Mendes não tem esse controle. Então essas falas dele é importantíssima porque pegou o evento, ultrapassou a barreira do evento, está repercutindo em vários lugares e, como disse meu amigo Serrão, na Argentina isso é importante. Eu queria realmente que Milei desse atenção, mas muita atenção e muito carinho para esses casos brasileiros, porque sim, ele pode fazer algo a respeito. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.